Abramos nossa Bíblia em Efésios, capítulo 1. Nós daremos a continuidade naquilo que Paulo tem falado aos irmãos de Éfeso. Nós concluímos a semana passada falando sobre o versículo 5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. E hoje nós vamos iniciar no versículo 6, falando sobre o louvor da glória de sua graça. E diz aqui sim: para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. A primeira coisa que nós vemos aqui no versículo 6, ele vai dizer para o louvor da sua glória. A pergunta que eu quero fazer a todos nós é: por que louvamos a Deus? Por que louvamos a Deus? O que louvamos a Deus quando louvamos? Essa é a grande pergunta. Por que nós louvamos a Deus? E o que louvamos a Deus quando o louvamos? Talvez alguém pergunte: você louva a Deus agradecendo? Você louva a Deus ou pelas bênçãos que recebeu? É por isso que você louva a Deus? Você louva a Deus pelo agradecimento? Você louva a Deus pelas bênçãos que recebeu? Essa é a grande pergunta. Versículo 6, capítulo 1 de Efésios. A pergunta que eu faço a nós hoje é: por que nós louvamos a Deus? Versículo 6 vai dizer: para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos predestinou, de antemão nos escolheu para o louvor da sua graça. E é essa pergunta: por que nós louvamos a Deus? E o que louvamos quando louvamos a Deus? O que nós louvamos? A terceira coisa é: pelo que agradecemos? Pelo que agradecemos a Deus? Outra pergunta é: somente pelas bênçãos de Deus que nós louvamos a Deus? O que vem na nossa mente quando nos colocamos diante dele para adorá-lo? O que vem na nossa mente? O que vem na nossa mente quando nós nos colocamos diante dele para adorá-lo? O que é que vem na nossa mente? O que vem na sua mente? Primeira pergunta: por que nós louvamos a Deus? Por que é que você louva a Deus? E o que você louva quando você louva a Deus? Primeira pergunta é: por que você louva a Deus? Vamos lá. Enquanto isso, o cara me traz um copo grande de água. Baseado aqui no versículo 6. Só nesse versículo. Por que é que você louva a Deus? Pode falar, meu irmão. Fica à vontade. Pelo amor dele, pela vida, pela misericórdia. E o que você louva quando você o louva?
Mais alguém? O que vem na nossa mente quando nós somos colocados diante de Deus para louvá-lo? O que vem na nossa mente para adorá-lo? O que vem na sua mente? Gratidão. Gratidão. Obediência. Mais o quê? Obediência. Adoração. Não seria. Adoração a Ele. Adoração. Essas perguntas devem ser feitas para que nós possamos exercitar e para que eu faça que você pense. A grande responsabilidade que o apóstolo Paulo está declarando aqui para os irmãos de Éfeso, acerca qual foi a razão e o motivo de nós sermos predestinados e por que nós fomos predestinados. E essas perguntas que eu acabei de fazer são perguntas exatamente com a resposta certa de pessoas que sinceramente adoram a Deus. Essa deve ser a resposta. Então vocês louvem a Deus porque vocês acertaram. Tem essa consciência de por que adora a Deus, o que vem na mente por adorá-los. Isso realmente deve vir no pensamento, no coração de quem sinceramente adora a Deus, de quem sinceramente foi chamado, escolhido para o louvor da sua glória. No entanto, alguns que deveriam se sobressair. Paulo, então, ele destaca aqui nessa epístola o que ele vai dizer para o louvor da sua glória. Ele vai dizer isso, para o louvor da sua glória. E como nós já vimos, Paulo tinha em mente, quando o assunto é adoração, o que ele tem em mente nós não analisaremos de fato a questão para o louvor, mas sim o conteúdo dessa adoração que ele vai tratar. Não vamos tratar exatamente sobre o termo do louvor, mas sim o conteúdo dessa adoração que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, nessa belíssima expressão do apóstolo Paulo, da glória da sua graça, então o apóstolo Paulo ele indica que quão cara e preciosa essa graça é para Deus. E nós falamos aqui na quarta-feira sobre essa graça, né? Essa graça, a graça barata e a graça cara. Nós falamos isso na quarta-feira, né? Essa graça barata que é a mensagem sem a cruz, a mensagem sem a entrega, a mensagem sem o arrependimento. Então, o escritor Bonhoeffer, que escreve os Salmos, oração nos Salmos, ele deixa claro que essa graça barata é uma graça sem arrependimento, sem o reconhecimento da graça e da misericórdia de Deus, mas que a graça barata, e é essa notoriedade que o apóstolo Paulo está dando aqui para essa graça, que é cara, que é da glória da sua graça, que isso que ele indica como preciosa, a graça de Deus, é exatamente isso, essa graça cara, que custou um preço alto, um preço de sangue, essa graça que nós devemos honrá-la de uma forma tamanha com a nossa própria vida, porque não foi uma graça barata, ela não foi algo que custou pouco, né? Mas custou o sangue de Cristo, a vergonha de Cristo na cruz. Então ele apenas, essa graça de Deus, então ele demonstra que ele não apenas ama a Deus, mas ele está mostrando esse amor. Acho que o seu amor, ele fala que não somente ama, mas que esse amor é glorioso. E quando adoramos, então fazemos questão de anunciar, então, em alto e bom som, a grandeza desse amor. Aquele que é chamado e predestinado, então ele tem esse prazer e a necessidade de declarar isso em alto e bom som, e até mesmo com a sua própria vida, o quanto que ele ama e o quanto que ele adora, lembrando e falando e declarando as grandezas desse Deus.
O que nós devemos fazer e o que deve sair da nossa boca, e é isso que o apóstolo Paulo está declarando aqui, é que nós temos que anunciar essas grandezas de Deus. Nós que fomos chamados e predestinados para o louvor da sua glória, isso deve ser o nosso maior prazer. Aí deve morar o nosso maior prazer. Isso a gente tem que fazer questão de anunciar essa grandeza desse amor. A gente deve desejar espalhar então essa fama desse amor, ou seja, a glória da sua graça. Nós temos que desejar isso. Nós temos que querer isso com as nossas próprias forças. Anunciar esse Deus. Nós não podemos viver um cristianismo sem ter essa necessidade de falar desse amor. Para isso nós fomos chamados, para o louvor da sua glória. Nós devemos buscar esse desejo, essa vontade, essa questão de anunciar as grandezas do amor de Deus. Nós temos que ter isso na nossa vida. E o apóstolo Paulo, ele mostra isso à igreja de Éfeso. Então, não há como um cristão, não se entende como um cristão que não ache ou que não encontre um motivo máximo de seu louvor. O cristão precisa encontrar o motivo máximo do seu louvor na glória de Deus. O motivo máximo do seu louvor deve ser na glória de Deus, na cruz de Cristo. Então é por isso que eu perguntei por que é que nós louvamos a Deus, e quando louvamos a Deus, o que louvamos? Qual é o nosso propósito? Porque não há como um cristão não encontrar aqui o motivo máximo do seu louvor. O motivo máximo do louvor do cristão deve ser em adorar exclusivamente a Deus. Deve ser em adorar exclusivamente a Deus. E nada pode ser maior do que louvar a Deus, nada pode ser maior do que louvar a Deus. Nada pode ser mais satisfatório para Deus do que os seus louvarem a Ele com exclusividade. Porque nós fomos chamados para isso. Nós somos predestinados para isso. E há um grande erro dentro disso, de compreensão, de se entender por que é que foi chamado. Para que foi chamado? Então, nada pode ser maior do que o amor de Deus pelos seus. Deus ama aquele que Ele chama. E o nosso papel é amá-lo com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Por quê? Porque Paulo vai dizer que foi em amor que Ele nos escolheu. Deus nos escolheu em amor. Por que nós devemos amá-lo completamente? Por que a igreja deve amá-lo completamente? Porque Deus nos amou em amor. Deus nos amou em amor de tal maneira que enviou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Então o apóstolo Paulo mostra que em amor Ele nos amou. Ele nos amou, Ele nos escolheu. Nos escolheu de tal forma que veio e morreu por nós, que ressuscitou e que enviou então o seu Espírito Santo para estar conosco até a consumação do século, que nos chamou da morte para a vida, que nos regenerou e justificou e que tem nos santificado a cada dia. Ele fez uma obra extraordinária para que nós pudéssemos hoje usufruir desse amor. Nós somos a resposta do seu amor e Cristo é a causa de nós sermos alcançados com esse amor e com essa glória. Cristo é a causa disso. Ele nos chama. E é em amor que Ele opera tudo, e o que opera em nossa vida, é em amor que Ele realiza as obras dEle na nossa vida, é em amor que Ele faz todas as coisas. Deus não depende de nós, porque não há nada em nós que faça Ele nos amar. Ele nos ama porque Deus nos amou. Deus nos ama de tal maneira.
Deus não quis nada nosso para que pudesse nos amar, mas Ele nos ama em amor e Ele opera tudo em nossa vida. Por quê? Porque Deus, Ele não faz nada em amor, Ele não faz nada sem amor. Tudo que Ele faz por amor. Ele faz porque Ele ama. Tudo que Ele nos alcança, Ele faz. Tudo é uma expressão do seu amor. Então Paulo, ele destaca aqui mais uma vez um motivo especial em seu louvor. E o motivo especial em seu louvor é a graça de Deus. Ele exalta então a graça de Deus, porque esse é o motivo especial em seu louvor, é a graça de Deus. E a gente precisa perceber que nos dias atuais, em tantos meios e tantos períodos de louvor vazios, em tanta época que nós vivemos tanto louvor vazio, e isso em algumas igrejas contemporâneas, nos nossos dias, há uma grande necessidade de se resgatar o motivo do louvor, por tamanha decadência do louvor e sem compreender qual é o motivo do adorador. E há uma necessidade gritante de se resgatar esse louvor, um louvor verdadeiro, um louvor genuíno. Porque o verdadeiro louvor genuíno, o louvor verdadeiro não se canta sobre nós. E eu estou falando para o louvor da sua glória, estou falando do louvor da sua glória. O louvor verdadeiro não canta sobre nós, mas canta sobre o amor de Deus. Mas o que nós ouvimos hoje, e se nós batemos uma peneira de tudo que nós ouvimos que se diz louvor evangélico, gospel, vai sobrar pouca coisa. Porque o restante é lixo. E uma boa parte, um lixo exportado que, infelizmente, a igreja contemporânea brasileira tem a facilidade de absorver tudo que é tranqueira de fora. E que não exalta Deus, mas é louvores que exalta o homem. O problema é que esses louvores, eles não são cantados para Deus, que tem o poder de restituir todas as coisas, ou restituir qualquer coisa. Esse louvor, ele é lançado em busca do seu próprio ego, do seu próprio desejo, porque as pessoas não entenderam para que foram chamados. Para o louvor da sua glória, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, ou melhor dizendo, nós não cantamos para Ele restituir qualquer coisa na nossa vida. Nós não cantamos para Ele dar alguma coisa na nossa vida. Nós não cantamos para que Ele faça alguma coisa na nossa vida. Nós cantamos para Ele para que Ele nos quebre e para que Ele transforme a nossa vida para o louvor da sua glória. Nós temos que cantar para que Ele nos desmonte por inteiro, para que Ele nos transforme por inteiro, para que nós vivamos então assim para o louvor da sua glória. Então, esse louvor deve ser voltado então para Deus e não para os filhos de Deus. Louvor é para Deus e não para os filhos de Deus. Louvor não é para mim, louvor não é para você. Deus não nos criou para cantarmos para nós. Deus nos criou para cantarmos a Ele, para louvarmos a Ele, para a glória dele. Paulo está deixando claro, foi para isso que Deus nos fez, foi para isso que Deus nos salvou, foi para isso que Deus nos escolheu, para o louvor da sua glória. Cante para Deus, louve para Deus, exalte para Deus. Então, por que nós adoramos e o que nós adoramos quando adoramos? Essa é a grande pergunta. Nós devemos louvar a Deus, voltar para Deus. Então, essa graça que Paulo se refere não tem preço.
É a graça que Deus nos deu gratuitamente no amado. Ele não a vendeu para nós, muito menos a negociou. Essa graça não foi vendida e nem negociada, essa graça foi dada. Dada a mim e a você. Dada a mim e a você. No amado. Em amor. Ele nos ama em amor. Foi dada nele. Ele gratuitamente, então, decidiu derramá-la sobre nós. E aí você veja o que Paulo está louvando a Deus por tamanha graça. Agora, há motivo maior para se louvar a Deus? Perceba que Paulo está louvando a Deus por tamanha graça. É isso que ele está fazendo. Ele está centralizando o louvor dele por causa dessa tamanha graça que foi derramada sobre nós, de graça em amor. Porque quando Deus olhou para o seu filho, ele ama. Ele ama nós, pobres pecadores. Ele nos ama. E esse deve ser o maior motivo, o motivo de Paulo deve ser o nosso maior motivo, pela graça de Deus que é derramada. E nada que o ser humano faça pode comprar esse amor. Não há nada que eu e você possa fazer para comprarmos esse amor. Nada. Não tem nada que eu faça, não tem jeito, não tem jeitinho brasileiro para que eu possa comprar esse amor. Nada que o ser humano tenha pode atrair esse amor. Nada que você tenha, nada que você faça possa atrair esse amor. Esse amor é gratuito, é derramado, essa graça é derramada. A grande questão que nós devemos entender, o fato desse amor ser gratuito e de nós não podemos fazer nada e atrairmos a nada, o fato é que somos todos como mendigos famintos. Somos como mendigos famintos sem nada a oferecer ao rei. A nossa posição é como mendigos famintos que não tem nada para oferecer ao rei. Nada. Não há nada em nós que atraia a atenção do rei. Mas o rei, ele decide então nos escolher, o rei decide então limpar, alimentar e nos tornar seus filhos gratuitamente. Então Deus nos pega e decide nos amar. Deus nos escolhe, Deus nos limpa, nos purifica, nos alimenta e nos torna então seus filhos gratuitamente. Por isso, louve a Deus por isso. Por isso, glorifica a Deus por isso. Porque não teve um motivo sequer, não houve ajuda nenhuma minha e sua para que Deus fizesse isso. É por isso que ele diz, ame o teu próximo. Qual é o mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então faça por ele sem esperar nada em troca. Então você estará amando como Deus amou. Aquele que ama esperando algo em troca é porque ele não ama, é amor por interesse. Mas Deus nos ama sem interesse, porque ele sabia que nós éramos um pobre coitado, como um mendigo. Então ele decide nos escolher e nos limpa, nos purifica de todo pecado, nos dá vestes novas, nos limpa e nos dá o direito, nos dá um nome e nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus. E tudo isso ele faz. Tudo isso ele faz por amor. Então ame. É amar como Deus amou. É perdoar como Deus perdoou. E aí tem gente que se acha, justa demais e quer perdão dos outros. Esquece que ele foi perdoado por Deus e muitas vezes não vai perdoar, não perdoa. E diz, só Deus perdoa. Não. O Senhor Deus nos pegou de um estado que ninguém faria nada por nós. Nos chamou de um estado que ninguém faria nada, mas ele fez. E referindo-se ao amado aqui, Paulo diz que nele temos a redenção. Mas o que significa isso, redenção? Somos então, versículo 7, olha o que ele vai dizer. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza de sua graça,
Somos redimidos, então do que somos redimidos? O que é redimidos? Do que nós somos redimidos? Do pecado. Aliás, o que quer dizer redenção? O que significa isso, dizer redenção? Você deve observar essa sequência, a palavra redenção, que está ligada ao resgate. Resgate tem a ver com compra. É uma junção de palavras que está tendo uma ligação. E que essa palavra resgate, ela está ligada, essa redenção, ela está ligada a resgate, que quer dizer compra. Que tem a ver com compra. O compra com preço, e tudo isso se relaciona conosco que somos redimidos. Você foi comprado por um preço. É isso que Paulo está dizendo aos irmãos de Éfeso. Vocês foram comprados com preço. Houve uma compra. Deixa eu dizer para você, irmão, você custou caro. Muito caro. O nosso pecado foi muito caro. O nosso pecado foi muito grave. Em Adão, foi gravíssimo. Não tinha um ser humano na terra que poderia fazer algo por mim e por você. Então Cristo se encarnou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Para quê? Para pagar, para comprar o direito da nossa eterna liberdade. E aí é interessante que essa redenção que é ligada ao resgate, com essa compra, é interessante que era comum, em que a carta que, quando foi escrita, era comum que naquela época a comercialização dos escravos eram vendidos, escravos eram avaliados. Quanto mais novos, se avaliavam os dentes, o porte físico. Esses escravos eram vendidos e Paulo está usando exatamente essa ilustração, que não está um tanto quanto clara aqui, mas ele vai usar essa ilustração de ser escravo, dessa compra, que era uma prática que era sempre horrorosa, que incluía colocar preço nas pessoas. E as pessoas eram avaliadas. A gente deve saber que no Brasil, no final do Império, um escravo custava na média, o valor do escravo na média era um valor de um carro popular, se fôssemos pensar nos dias de hoje. No final do Império no Brasil, o valor do escravo aproximadamente valia um carro popular hoje no Brasil. O carro popular hoje está na faixa de quanto, Diego? Mais ou menos. Um carro novo, 0 quilômetro. A faixa de uns 30, 40. 30, 40 mil. 20 a 30. 20 a 30 mil, um carro popular comum, bem básico. Exatamente isso. Então, no final do Império, no Brasil, um escravo valia mais ou menos isso daí. 30 mil a 25 mil era o valor do escravo. Era o que ele custava. E alguns custavam menos devido à sua condição. Outros custavam mais devido à sua condição. Então, tudo dependia do tempo de vida e da qualidade daquele escravo. Tudo se dependia desse valor, da qualidade do serviço que o escravo seria capaz de prestar. E aí, quando comprado por outros senhores, a um alto preço, normalmente era pago por eles. Dessa forma, então, eles eram resgatados. Resgatados do seu algoz. Quando eles eram comprados, eles eram resgatados. Essa ideia que o apóstolo Paulo está dando de resgate, de compra, de redenção, de redimidos. De redimidos. É o nosso estado como pecador na condição de escravos. Sem direito a nada. Sem direito a voz, sem direito à escolha. Sem qualquer direito.
E Cristo vem então com alto preço e preço de sangue, para quê? Para nos resgatar, para nos comprar. Porque escravo não tinha vida, e agora Cristo vem e nos compra para nos dar vida, para nos dar liberdade. Então o apóstolo Paulo usa essa expressão, essa redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Então assim Paulo diz que por ele e pelos Efésios um alto preço havia sido pago, uma vez que fomos redimidos por Cristo, um alto preço foi pago. Eu e você éramos escravos do pecado e condenados, sem direito a nada. Agora, nós somos escravos de Cristo com toda a liberdade. A escravidão que vivíamos outrora, antes de sermos resgatados, era a condição de escravidão para a vida eterna. Essa é a diferença. E a grande diferença hoje é que somos escravos de Cristo para a vida eterna, para uma nova novidade de vida. Novidade de vida. E é assim também que Paulo diz que nós fomos resgatados por um alto preço, o alto preço foi pago. Então, uma vez que fomos então redimidos por Cristo, então pertencemos a Ele, porque um alto preço foi pago por nós. Então eu e você pertencemos a esse Cristo. Nós devemos a nossa devoção a esse Cristo. Nós devemos toda a nossa adoração a esse Cristo. Então nós devemos cantar a Cristo. O nosso louvor deve ser a Cristo. O nosso louvor não deve ser centralizado em nós. O nosso louvor não deve ser egocêntrico, mas deve ser exatamente, exclusivamente a Deus, a Cristo. Cristocêntrico. Exatamente. Mas o que nós ouvimos cantar por aí? O que você ouve? Você ouve um louvor cristocêntrico? Nos nossos dias? Variados, né? Muito variado. O que nós escutamos aí? Restitui, eu quero de volta o que é meu, eu quero de volta o quê? O cárcere da prisão do inferno, da vergonha eterna? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Se cantou muito, né? Perdão, Senhor, porque eu cantei também sem saber o que eu estava cantando. Mas restitui o quê? A vergonha? A condenação? Porque é isso que o pecador tem. Se tem uma coisa que se ele quiser ser restituído, é condenação eterna. É isso que está esperando ele, se ele quiser. Ou quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando você estiver lá no palanque, vai se arrepender? Essa é música cristocêntrica? Qual mais música aí que as pessoas acham que está louvando a Deus aí? Vamos lá. Eu nem ouço mais essas músicas. Mas o que está se cantando hoje aí? As músicas, vocês percebem que é para o homem? Você vai vencer, você vai lutar, receba aí, não sei o quê. Já tem essas coisas egocêntricas nas pregações maltrapilhas, evangelhos maltrapilho. Também essas músicas maltrapilhas, sujas, nojentas, elas estão sendo cantadas nas igrejas contemporâneas atuais. E o povo está chamando isso de louvor, de adoração. Músicas que são voltadas para o homem. Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus vai levantar, você é rei, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aonde está Deus aí? Por que cantam assim? Porque ainda não descobriram ou não sabem a sua identidade. Pessoas sem identidade. Pessoas sem entender evangelho. Que Deus é empregado nosso, né? Que é empregado nosso. Vai fazer. Se Deus não dá, eu como essa Bíblia, come a outra, Deus vai continuar sendo Deus e não vai te dar nada. E aí nós temos que pensar, mas como que se deu esse pagamento? Qual é o nosso preço? Paulo vai dizer, ele continua dizendo que em Cristo temos o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue. Segundo o quê? A riqueza da sua graça. O preço foi o sangue. O sangue. Mas as pessoas brincam. As pessoas não valorizam. As pessoas brincam enquanto têm oportunidade de adorar a Deus verdadeiramente, mas brincam com a graça.
abusam da graça, zombam da graça de Deus. A graça é sangue derramado, que eu e você não fizemos nada para merecer. Nós não derramamos nenhuma gota e o nosso sangue era imundo, sujo, vergonhoso. Fomos purificados pelo sangue de Cristo. A nossa justiça não vale nada, porque a nossa justiça é como trapo de imundícia. Nós estávamos tão feios na foto, Diego, que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Nem a nossa justiça vale nada. Mas as pessoas brincam com a graça, zombam da graça, não se preocupam com o que cantam, não estão nem aí com o que ouvem, não confrontam o que ouvem, não estão nem aí se é evangelho que pregam ou não, não estão nem aí se está ofendendo Cristo, não estão nem aí, as pessoas não ligam, porque não sabem da sua identidade, não conhecem o evangelho, eles não sabem, são meros frequentadores irresponsáveis. Por quê? Porque tem mais de uma Bíblia dentro de casa, mas não se preocupa em analisar nada. Come tudo que dá. Que a gente está falando de louvores, o que você acha das pessoas que se referem a Deus por você? Erradíssimo. Tratar Deus como trata eu e você. Isso é pecado. Deus, você não trata de você. A Bíblia não vai chamar Deus, Cristo, de você. É errado, é pecado. Humanizar Deus é pecado. Humanizam Deus nas músicas. Deus é humanizado nas músicas. Minha paixão, meu amor, você. Humanizam Deus. Isso é pecado. Senhor, né? É Senhor. Não se chama Deus de você. Você eu falo com você. Nós. Deus não. É Senhor. É Rei. Santo. Vai na frente de um juiz e fala você, para você ver. Vai vestido de qualquer maneira lá diante do juiz, para ver se ele não te voltar para casa para tocar de roupa, pôr uma roupa adequada para aquele momento, para aquela audiência. Mas as pessoas humanizam Deus nas músicas e nas pregações. É pecado. E Paulo vai dizer que o preço foi o sangue humano, inocente, substituiria o sangue humano impuro. Então, se deve lembrar então que essa vida, que esse sangue então, ele representa a vida que era simbolizada pelo sangue. O sangue simboliza a vida. E ele morreu para nos dar vida. Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Então nós temos vida. Essa vida pura de Jesus, que substituiria a cruz, a condenação por inúmeras vidas humanas impuras, condenadas e perdidas. Esse sangue puro, inocente de Jesus, que purifica milhares e milhares de seres humanos que estavam condenados à perdição. E Paulo ele mostra isso. Pelo sangue de Cristo, então, nós recebemos a remissão dos nossos pecados. E sem Cristo ainda pertencemos a outros senhores, ou seja, aos ídolos de nosso coração. Se não for Cristo, nós estamos vivendo aos ídolos do nosso coração. Aqueles que ainda não foram alcançados, vivem servindo aos ídolos do seu coração. Nós somos remidos dos nossos pecados. E isso não nos possui mais. Isso não deve mais nos possuir. Então a ideia aqui também é que de que ele, Jesus Cristo, comprou nossos pecados e os levou sobre si. Ele compra os nossos pecados, essa é a ideia que Paulo está dando aqui, e leva os nossos pecados sobre si. Não são mais nossos, mas sim dele. Os nossos pecados já não são mais nossos, mas sim dele. É por isso, Diego, que você peca hoje, peca amanhã, vai pecar até morrer, porque os seus pecados, aquilo que você vai cometer daqui a um mês, é de Cristo. Cristo comprou, pagou por esse pecado. Ele tomou para si. Ele se fez condenável para que você fosse absolvido.
Ele toma para si. Ele paga caro, com a própria vida. Ele se torna vergonha. Ele se torna o pior dos homens, porque crucificação naquela época, quem ia para a cruz eram os piores homens daquela época. Não era qualquer infrator que ia para a cruz. Saiba disso. Eram os piores infratores daquela época de Jesus que iam para a cruz. E eram levantados para colocar como exemplo. Está vendo ali? Ali está tudo aquilo que você não deve fazer, está ali, olha para a cruz. Alguns eram crucificados de ponta cabeça. E aí olha para a cruz e vê tudo, está vendo, filho? E os pais chamados do filho, está vendo ali? Não seja aquilo. Olha só a seriedade de sermos chamados e predestinados. Esses pecados não são mais nossos, ele tomou sobre si todas as nossas iniquidades, passadas, presentes e futuras. Essa morte na cruz, ela tem poder, teve poder no passado, ela tem poder no presente e terá poder no futuro, esse sangue derramado, de nos perdoar dos nossos pecados. Então na cruz tudo estava sobre ele. Ele comprou os nossos pecados e foi punido por causa deles. E aí você precisa entender uma das palavras da cruz, quando ele diz: Pai, por que me desamparastes? É como se o pai fizesse assim para ele, lá na cruz. Deus não pôde olhar para ele. Sabe por quê? Porque o nosso pecado estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras, Isaías vai dizer, fomos sarados. Então dá para cantar qualquer coisa para adorar ele? Eu já vi Isso é muito sério, isso me pesa. Assim, sobre essa parte aí, sobre as suas pisaduras se foram sarados, eu já vi pessoas falar assim: eu não posso ficar doente, porque Jesus levou sobre si as minhas enfermidades, então eu não posso ficar doente. Eu já vi as pessoas falar isso várias vezes. Toda a nossa chaga estava sobre ele. Toda a nossa podridão estava sobre ele. E saiba você, e glorifica a Deus, porque ele veio para isso. Você tem que louvar a Deus. Isso nos dá motivo de louvar a Deus, porque a Escritura nos mostra que ele veio para isso, para nos comprar. Ele veio certo, ele vai dizer: eu dou a minha vida, eu entrego ela, porque eu quero entregar. Não é soldado, não é Pilatos, não é César. Não é eles que estão fazendo isso, sou eu que quero fazer isso. Eu dou a minha própria vida. Sou eu que vou para a cruz, é ele que vai abraçar a cruz. Então quando você ouvir um louvor que não é cristocêntrico, pare de ouvir na mesma hora. Ou você adora de fato a Deus, ou você não adora a Deus. Você tem que ser um cristão chato nessas questões. Que música é essa daí? Presta atenção na letra, está adorando a Deus? Não, isso aqui não está adorando o meu Deus. Meu Deus não merece isso. O nosso Deus não merece essa sujeira gospel que se diz por aí hoje. Ele não merece. Porque ele comprou os nossos pecados. Porque ele foi punido por causa dos nossos pecados. Porque ele veio para isso, e louvado seja o precioso nome de Jesus. Porque ele veio para isso. Ele nos chama para isso. Então nada seria feito se essa graça e misericórdia não fosse sem abundância. Olha o que ele diz. Versículo 7, ao qual temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, segundo a abundância da sua graça. Nada seria feito se essa graça e misericórdia não fosse sem abundância. Porque Deus é rico em graça. Ele é rico em graça, Ele nos concederá graça. Graças a Deus por isso. Toda a obra da redenção e resgate se deu por causa de Deus. Por causa desse Deus que é riquíssimo em graça, para a qual não há limites na graça de Deus para nós. Não há limites.
Não há limites, porque Deus é rico em graça. Por quê? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então toda a obra da redenção e resgate se deu por causa de um Deus que é riquíssimo em graça. Por causa de um Deus que não tem limites na sua graça. Toda a obra da redenção foi feita por causa disso. Da sua infinitude de graça que nos alcança. Então, essa graça ela esteve presente no início. Por ocasião da eleição, essa graça esteve no início. Boa noite. Essa graça nos acompanharia por toda a vida. E por causa dessa graça, o apóstolo Paulo vai dizer: nada nos separará do amor de Cristo, porque essa graça está desde o início. E desde o início essa graça tem acompanhado os filhos de Deus. E por isso que Paulo vai dizer, entendendo isso, que nada nos separará do amor de Cristo. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Então que a nossa vida seja para louvá-lo por tão grande e rica graça. Que a nossa vida seja voltada para isso. Que nós possamos viver para meditar no amor de Deus revelada na cruz. Que nós possamos viver com um desejo de falarmos dessa grandeza, desse amor. O mundo precisa ouvir desse amor, as pessoas precisam ouvir o quanto esse amor custou caro, essa compra, esse resgate, da onde Deus nos tirou. Nós fomos chamados para isso. Nós precisamos meditar diariamente, nessa graça, nesse favor, diariamente. Nós precisamos meditar diariamente, precisamos agradecer diariamente por essa tamanha graça, por esse resgate, por tudo que Ele fez, por todo o livramento do sofrimento eterno e da perdição no inferno. Então isso nós devemos lembrar por tudo aquilo que Ele nos tirou. Então nós devemos louvá-lo diariamente por tão grande amor, por tamanha salvação, e que possamos fazer isso a cada dia da nossa vida. É para isso. Então, por que Ele nos predestinou então? Para o louvor da sua glória. É dessa forma. Para isso que Ele nos chama. Para reconhecermos. Isso significa para o louvor da sua glória. Tudo isso que eu disse aqui. Ele vai dizer que o versículo 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Derramou sobre nós em toda sabedoria e prudência, abundantemente sobre nós. Ele derramou a sua graça, abundantemente. Ele derrama sobre nós. Então isso deve fazer nós pensarmos como que a salvação, ela foi cuidadosamente, graciosamente planejada pela Santíssima Trindade, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Isso deve fazer você pensar o cuidado, quando Paulo está expressando isso, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Paulo está querendo dizer o seguinte, que Deus, que a nossa salvação foi cuidadosamente, graciosamente planejada pela Santíssima Trindade antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, a nossa salvação foi cuidadosamente
arquitetada. Entende? Porque Deus não é pego de surpresa. Essa prudência que Paulo fala, ele está dizendo, Deus não é pego de surpresa. Fomos planejados a salvação cuidadosamente. Alguma pergunta? Está tranquilo até aqui? Está claro? Está claro para vocês? Então, na eternidade, antes da fundação do mundo. Então, isso deve nos alegrar. E isso deve fazer, nós entendemos essa questão da sabedoria e prudência, isso deve te alegrar, sabe por quê? Tem que nos alegrar e o mundo tem que saber. E essa pregação humanista voltada para o homem deve saber que Deus não contou comigo e com você para nos salvar. Não houve nenhuma participação do ser humano em relação à nossa salvação. Não houve nenhuma participação nossa na nossa salvação. Essa salvação nós recebemos pelo Espírito Santo, o dom para preservar até o fim, quando herdaremos então ainda que imerecidamente a coroa da vida e o fruto da árvore da vida, colhido pelas mãos do próprio Cordeiro de Deus. Isso deve nos alegrar porque nós não temos nenhuma participação na salvação. Então essa mensagem que você tem que fazer alguma coisa para ser salvo, isso é heresia. Porque não depende de nós, não depende do nosso esforço ou merecimento algum. Essa salvação nós recebemos de Deus de graça. Essa questão que você tem que fazer alguma coisa para ser salvo, isso não é bíblico. Isso não confere com a Escritura. Deus não depende de mim para me salvar. O que Paulo está dizendo, viu, povo de Éfeso, vocês não contribuíram com nada, vocês devem se alegrar porque a salvação de vocês foi cuidadosamente, graciosamente planejada pela Santíssima Trindade. Paulo está querendo dizer, vocês estão seguros, porque na eternidade Deus escolheu vocês de antemão e predestinou vocês para o louvor da glória dele. Paulo está falando e a palavra de Deus está falando conosco hoje. Fique tranquilo, não tem meio de você perder a sua salvação. Você não perde uma coisa que você não conquistou, que você não tem poder sobre ela. Você recebe gratuitamente na eternidade, no amado, em amor, em Deus, através de Cristo Jesus. Então se alegre por causa disso. Não fique preocupado porque você pecou, errou, se arrependa dos seus pecados. Mas não é por causa disso que você vai perder a sua salvação, porque a sua salvação foi planejada e arquitetada na eternidade. Está cheio de gente sofrendo aqui, acha que vai perder a salvação. Acorda salvo e deita perdido. Tá cheio de gente indo para o monte que nem louco aí porque quer ser mais santo, tá com medo de perder a salvação. Tá cheio de gente assim perturbada dentro da igreja, porque ele acha que ele vai colaborar alguma coisa para que ele seja salvo. Não vai. O que Paulo deixa claro aqui, cristãos de Éfeso, vocês têm que olhar para a prudência. Isso aqui é maravilhoso que ele fala. Isso aqui é para a sabedoria de Deus, que é infinita, e a prudência de Deus. Deus é tão infinito, tão prudente, que de antemão, graciosamente, ele preparou a salvação. Então nós recebemos pelo Espírito Santo o dom para perseverar até o fim. Uma vez que nós fomos salvos, nós recebemos esse dom do Espírito Santo para perseverarmos até o fim, meu irmão. Você vai ter luta, prova, mas o dom do Espírito Santo está em ti. Quando Jesus disse, eu vou ao Pai, mas eu rogarei, eu subirei, mas eu rogarei ao Pai que envie um outro Consolador que estará convosco até a consumação do céu. Eu não vos deixarei órfãos. Para que você persevere até o fim, quando nós herdaremos então
ainda que imerecidamente a coroa da vida e o fruto da árvore da vida, colhidos pelas mãos do próprio Cordeiro de Deus. Nós receberemos lá na glória, mas há um dom do Espírito Santo sobre você. Quando Deus te escolheu, quando Deus lhe predestinou para o louvor da sua glória, há o dom do Espírito Santo de Deus em você. E sabe por que você não vai desistir? Sabe por que você não vai parar? Porque há o dom do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, porque o propósito de Deus é para que você foi criado, projetado, escolhido para o louvor da glória dele. E o propósito dele é aperfeiçoar você, para que você esteja lá para cantar para ele por toda a eternidade. E se tem um ofício que permanecerá daqui na terra, lá no céu, é o adorador. Lá você adorará por toda a eternidade. Essa função não cessará depois daqui. Os anjos que cantarão por toda a eternidade. Os santos cantarão por toda a eternidade. Tem gente que está preocupada com a rua de ouro, os muros de jatos de cristal, mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, só o fato de você estar lá com ele, cear com ele, de olhar para ele, ouvi-lo dizer: vinde benditos do meu Pai para o lugar que eu vos tenho preparado. Se assenta aqui do meu lado. Acabou. Eu não sei se eu vou ficar preocupado com a rua de ouro. A glória do rei, do Messias, vai ser tão grande que eu acho que isso não vai ter importância. Mas é o rei, o Cordeiro de Deus. É isso que Paulo está dizendo, ele preparou vocês. Então, em seu louvor a Deus, no início da carta destinada então aos Efésios, Paulo então continua destacando a importância de Deus e da salvação para a unidade da igreja. Ele continua destacando. Fica à vontade, viu? Pode ficar à vontade, tá? Então, a constante lembrança que o apóstolo Paulo vem trazendo de nossa salvação é o que deve gerar em nós uma espécie de imã que nos atrai uns aos outros para o desejo de agradecer e louvar a Deus. A igreja tem que se unir com esse desejo como imã, reconhecendo a grandiosa obra do Calvário para juntos então louvar a Deus num louvor cristocêntrico, que adore e que exalte o Criador, aquele que é santo, aquele que é digno, o Cordeiro imaculado, sem mancha, sem pecado, que foi como sacrifício vivo, santo, agradável, perfeito a Deus. Então a igreja precisa adorar a Deus numa só unidade, numa espécie de um imã que nos atrai uns aos outros, para o desejo de agradecer e louvar a Deus. De agradecer a Deus, como tendo a plena consciência da abundante graça, tendo a plena consciência dessa abundante graça de louvar a Deus. Nós temos que ter isso em mente, dessa abundante graça que nós teremos. É que ele derrama então abundantemente em nós. Abundantemente em nós. Não tem como nós dizermos que o Senhor não tem derramado em nós essa abundante graça de nós louvarmos por toda a eternidade, de nós louvarmos para todo sempre, tudo isso que ele tem feito, e é isso que a igreja precisa ouvir e aprender, é isso que a igreja precisa ouvir dentro da sua mensagem. Aí ele vai dizer então, do versículo 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo,
esse beneplácito da sua vontade, a vontade para conosco, vontade deliberada, a vontade beneficente que ele diz sobre isso, essa vontade que ele propôs para a dispensação da plenitude dos tempos, essa vontade de nos abençoar e de nos alcançar. E é exatamente isso que ele nos mostra. Para louvarmos, tendo na mente, então, a salvação que é essa graça. Temos em mente a salvação que é essa graça, que ele nos ensina, que ele nos mostra. E aí, ele vai dizer o que, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuser em Cristo. Esse mistério, ou seja, a sua bendita palavra, que nos revela, e esse mistério são as suas abundantes graças, que o apóstolo Paulo vai destacar aqui, que ele desvendou a nós, ele quis revelar a nós, ele quis mostrar a nós o quanto ele é bondoso para conosco. É esse mistério que nós entendemos e reconhecemos em Cristo, através do teu Santo Espírito, esse beneplácito que propusera em Cristo, ou essa vontade deliberada e beneficente que propusera em Cristo, que ele vai nos falar, que ele vai nos dizer que ele quis fazer isso. Então, os homens têm essa sabedoria e prudência porque Deus, então, ele se revela a sua vontade a respeito do objetivo e de propósito da vida, bem como com seus detalhes. Então, Deus se revela para o homem, Deus mostra para o homem, Deus ele mostra a respeito do objetivo e propósito da vida. É ele que se revela. É ele que mostra, que nos deixa claro qual é o propósito da vida. É ele que nos faz isso. Qual é esse propósito? De nos revelarmos. Então, é ele que dá essa sabedoria ao homem. É ele que desvenda esse mistério ao homem, lhe dando a sabedoria segundo a tua vontade, que propuser em Cristo, através de Cristo. É ele que faz isso com o homem. É ele que dá. É ele que faz. E aí ele diz que no versículo 10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, a convergir nele. Havemos essas coisas que serão voltadas para Deus, ou seja, a convergir, essa que está iniciada na sua ressurreição, a reconstituição do universo com Cristo como a sua cabeça, com a sua cabeça reinante, que será o auge quando toda a oposição será posta debaixo dos seus pés, na sua segunda vinda. Essa palavra, essa fazer convergir, ele trará toda a humanidade, toda, tanto dos homens como de toda a terra, fará convergir, fará voltar tudo para ele, tudo voltará para Cristo. Preste bem atenção, isso aqui é interessante. Todo o reino, toda a terra, o convergir é voltar para Cristo, debaixo dos seus pés. Tudo voltará, porque todo joelho se dobrará, toda língua confessará. É fazer convergir, todo será posto debaixo dos seus pés, na sua segunda vinda. Trará todos para si, e na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, voltará para Cristo. Voltará para o seu domínio. Ele dominará todas as coisas na plenitude dos tempos,
no tempo certo, no momento certo, o apóstolo Paulo está dizendo, tudo se voltará para ele. Esse mistério que ele revela, que ele chama de mistério, tudo se voltará para Cristo Jesus. Todo o céu, toda a terra, tudo se voltará. Versículo 11, nele digo, depois que ele diz, ele deixa claro o que se voltará, o que será convergido para ele. Os céus, toda a plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como os da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança. E aí ele fala de novo, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Ele faz convergir para o conselho da sua vontade, a fim do quê? A fim de sermos para louvor da sua glória. Novamente ele vai usar essa expressão. A fim do quê? A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. E aqui é interessante esses 3 últimos versículos, e falando especificamente sobre, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, está falando com os irmãos de Éfeso, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Esse selar aqui do Espírito Santo, esse selar, o penhor da nossa herança, que é o penhor até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória, é exatamente isso que muitos não entendem isso aqui. Esse selo. Que selo que Paulo está falando? O selo que Paulo está falando é o selo do momento que você é resgatado por Cristo. É aquele momento que o pecador se rende à pregação do Evangelho, que é só pelo meio da pregação desse Evangelho que o pecador tem condição de ser resgatado, de receber esse penhor, essa garantia. Quando esse pecador, ele responde à pregação do Evangelho, ele se arrepende dos seus pecados, e isso é uma obra do Espírito Santo de Deus, então esse pecador é automaticamente selado com o Espírito Santo. Isso é um selo, isso é uma garantia. Ele é selado, então, a partir do momento que Cristo resgata, o encontra. E muitas das vezes, quando ele está numa igreja e ouve a mensagem do Evangelho, ele responde, então, automaticamente, ele é selado. E esse selo é a garantia, o Evangelho da vossa salvação, e preste bem atenção, a fim de sermos, versículo 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória, ele repete, nós o que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, versículo 13, depois que ouvistes a palavra da verdade, olha o que ele vai dizer, vai vendo aí, depois que vocês ouviram a palavra, alguém pregou para vocês, vocês ouviram a mensagem do Evangelho, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, então vocês ouviram, então precisa ser pregado o Evangelho precisa ser pregado, o Evangelho precisa ser ouvido, tendo nele também crido, ele está falando com o povo de Éfeso, tendo também nele crido, ele está testemunhando, vocês ouviram, vocês creram no Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, então vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Que promessa que é essa? Qual é a promessa? Salvação. Promessa, garantia.
É a garantia. É isso que cada cristão precisa ter na vida. A garantia dessa promessa. A garantia da salvação foi selado com o Espírito Santo. Aí ele vai dizer, o qual é o penhor da nossa herança. Penhor é o valor. Penhor é a garantia da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Tudo isso é voltado para quê? Para a sua glória. A humanidade vai convergir, vai voltar para ele para quê? Para a sua glória. Céu e terra vai se voltar para ele para quê? Para a sua glória. O céu e a terra e tudo que há debaixo da terra Paulo está dizendo coisa maravilhosa, que vai convergir para ele, vai voltar para ele, para o seu domínio. E aqueles que foram selados de ouvir a palavra, de ter ouvido a palavra, receberam então a salvação, tendo nele crido, então foram selados com o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança, ou seja, penhor é a garantia. Há um selo de garantia. Não tem como você perder salvação. Não tem como você dormir salvo e acordar perdido. Nós somos, então, Paulo vai dizer que nós somos a propriedade exclusiva. Exclusiva. Selo. Cristo nos compra. É interessante. Ele nos compra e nos sela. Ele sela. Não há meio, não há jeito. Para quê? Para o louvor da sua glória. O ser humano, o pecador, precisa entender que tudo que ele fez por nós e faz é para voltar para ele, é para o louvor da sua glória. Se ele nos faz bem, se ele nos abençoa, se ele nos agracia, se ele nos livra, se ele tem misericórdia, se ele tem perdão, se ele nos limpa, nos purifica, nos molda, é para voltar para ele, é para o louvor da sua glória. O ser humano precisa entender isso. Ele acha que está fazendo isso para ele. Não é. Aí Paulo diz, não. Vocês são propriedade, nós nos tornamos propriedade de Deus para quê? Em Cristo, para o louvor da sua glória. E aí a gente precisa dizer, como Paulo disse, pois não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Trago no meu corpo as marcas de Cristo. O viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Me gasto e me deixo gastar pelo Evangelho. Para quê? Para o louvor da glória de Deus. O homem precisa entender que ele foi criado. Interessante. Pergunta. Nas igrejas contemporâneas, mensagens sem cruz, triunfalistas, pergunta para esse crente, viu, irmão? Por que você foi... Por que Deus te salvou? Pergunta para ele. Ele não vai saber responder. Para que você foi criado? Por que Deus te abençoa, irmão? Ah, porque eu sou queridinha, princesa, o príncipe de Jesus. Por que você é perdoado, irmão? Por que Deus te chamou? Para que você foi chamado para ser um adorador? O que é ser um adorador? Você faz parte da identidade. Né? Da identidade. Um cristão sem identidade é um cristão falido, sem rumo, perdido. É um cristão perdido dentro de algo que foi organizado e arquitetado na eternidade. Alguém que está perdido. Está cheio de cristãos aí que estão perdidos, sem identidade. Ele não sabe por que Deus salvou ele. Ah, não, faz um apelo, aceitei Jesus. Tá, mas para que você fez? Para quê? Tá bom, você aceitou Jesus? Tá, para quê? Então olha aqui, para que Paulo está dizendo? Paulo ele está exaltando, Paulo está enaltecendo aqui, e aqui nós poderíamos dar um título para a gloriosa graça de Deus, porque é um tema, é a graça de Deus que Paulo está evidenciando aqui, e Paulo está tirando todo o mérito do homem na salvação aqui, isso é interessante. Paulo está mostrando que na eternidade o homem não teve participação em nada, e Paulo mostra que a graça de Deus está desde antes da queda. A graça já é manifestada na humanidade.
Então, não dá para dizer que, não, faz aquilo, faz mais aquilo, porque senão você vai perder a salvação. Nós fomos selados. Ai de nós se a gente dependesse da nossa obediência. Meu Deus do céu, ai de nós, ai de nós. Então aqui nós encerramos essa parte, o capítulo 1, nós encerramos o capítulo 1 e o capítulo 1 nós encerramos até aqui no versículo 14, ele continua, e aí vai Paulo, do versículo 15 ao 23, aqui a oração que Paulo vai fazer pelos crentes de Éfeso, tá? Então nós, aqui sobre a graça, e agora ele vai orar a Deus por eles, nós vamos falar aqui e aprender nessa oração de Paulo aqui. E aqui no versículo 15 ao 23, no 23 encerra essa primeira exposição do capítulo 1 do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo mostrando a graça, mostrando a bênção, mostrando a redenção, mostrando o resgate, mostrando o favor imerecido de Deus, mostrando a eleição, mostrando o selo, o penhor, a garantia da nossa salvação. E agora, no capítulo 15, na próxima semana, ele vai mostrar, ele vai orar a Deus pela vida dos crentes, amém? Deus abençoe. Tem alguma pergunta sobre esse assunto? Ficou claro? Tá tudo certo? Então vamos nos colocar de pé.